A paz do Senhor Jesus. Você sabia que tem muita gente que torce contra, um contra os outros, assim, torce para que o outro tropece. Sim, estou falando do nosso meio, do meio cristão. Você sabia que tem muito pastor, muito líder, muito evangélico, muito cristão em si, que torce para a queda da pessoa. Sim, para que a pessoa caia. Cristão, às vezes, torcendo contra cristão. Totalmente fora da Bíblia, totalmente fora da vontade de Deus. Isso acontece muito, irmãos. E eu tenho falado muito sobre o inferno, sobre o Hades, que é o pré-inferno, que é onde estão as pessoas que morreram sem Cristo, pessoas que não reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, estão no Hades, que é um lugar de tormento, gélido, frio, entendeu? As pessoas estão congelando lá, sofrendo. A alma está sofrendo porque nós somos alma. E eu tenho só repetindo, gosto de frisar, irmãos, frisar para você entender. E essas pessoas, irmãos, se estão lá, obviamente que Deus não é injusto. Quem está lá é porque é uma pessoa má. Foi má na terra, está lá porque mereceu estar. Porque Deus não condena ninguém injustamente. Na verdade, é a pessoa mesmo que se condena. E as pessoas lá têm consciência, irmãos. Porque quem morre em Cristo, neste momento, está dormindo. Não tem consciência de nada, está dormindo. Vai ressuscitar naquele último dia. Só que, claro que, para a pessoa que está dormindo, ela não vai sentir o tempo. É como se fosse um piscar de olho. Morreu, ressuscitou lá no céu. Aí, irmãos, essas pessoas que morreram sem Cristo, que estão no Hades, elas têm consciência de tudo que está acontecendo. Elas lembram da família que está aqui no mundo, lembram de pessoas amigas e inimigas. Agora, você acha que essas pessoas que estão lá no Hades estão torcendo para você não ir para lá? Claro que não. As pessoas que estão lá, que tem quem está lá, irmão, porque, entendeu? É uma pessoa ruim. Foi uma pessoa ruim aqui na terra que não reconheceu o nosso Deus maravilhoso que veio na terra, morreu por nós, ressuscitou para nos dar vida, nos dar salvação. Não quiseram a salvação de Cristo. Então não são pessoas boas. São pessoas, claro que bom, ninguém é bom. Mas nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o sacrifício que Ele fez na cruz. E Deus vai nos moldando, irmãos, dia após dia. Essas pessoas que estão lá não quiseram Cristo. Rejeitaram a Cristo. Tu acha que aquelas pessoas que estão lá torcem para você não ir para lá? Não. Elas torcem para vocês. Claro, estou você generalizando, né? Não conheço ninguém que está do outro lado, entendeu? Para você ir para lá. Estou lá torcendo e de repente tá aquele pensamento, aquele tal fulano, tomara que venha para cá também para sofrer. É assim, irmão, infelizmente. Mas eu estou falando isso para quê? Para chegar nos líderes e nos crentes de hoje. Tem muito crente que torce pela queda do outro, irmão. Tem crente que é a favor de bandido. Tem crente, entendeu, que gosta, entendeu, de certos ministros que estão no Supremo Tribunal Federal, torcem por eles, estão adorando o que ele está fazendo. Tem gente que é assim, irmãos. Tem muito crente, irmãos, que apoiaram o Biden. O BD lá dos Estados Unidos, que só serve para fazer outra coisa, menos para governar. Muita gente, muitos crentes líderes estavam torcendo pela Kamala Harris. Você entende? Por quê? Porque são pessoas más. São pessoas que não têm compromisso com Deus, mas estão no nosso meio. Tem muita gente que quer ver o pior, o caos no mundo, entenda isso. Se você começar a entender que, sabe, porque eu sempre, tipo assim, quando eu me converti, eu lembro do meu sobrinho falou para mim assim, ele falou uma palavra muito sábia. Meu sobrinho falou para mim assim, tio, nunca olhe para as pessoas do teu lado, porque o senhor vai se escandalizar. Nunca olhe para o homem, olhe para Cristo. Eu nunca esqueci essa palavra. Quando eu cheguei na igreja,
comecei a ter decepção porque eu achava, olha a minha ingenuidade, irmão, novo convertido, eu achava que eu estava no meio de santos. Então, quando eu entrei na igreja, eu achava que todo mundo ia me cumprimentar, você é bem-vindo, tal, ali e tal, e tudo que, irmão, estamos juntos, se precisar de alguma coisa. Claro que tem igreja que eu já fiz um trabalho do grupo, né, da Ator de Cristo, numa igreja que, irmãos, que benção de igreja. Eu acho que, eu não sei, mas a igreja era enorme, lá em Bangu, nós fomos fazer lá em Bangu, irmãos, que é uma comunidade, eu acho que é a comunidade de Bangu. Que benção, irmãos. Todo mundo veio cumprimentar a gente. Sim, por que eu estou falando isso? Porque também já fui numa igreja uma vez, entramos, foi até um retiro, né? Estava num retiro, nós fomos fazer outra apresentação. Ninguém veio falar com a gente. Ninguém. Para você ter a discriminação. Falei, como é que pode um crente não vir falar contra o crente? Então, irmãos, voltando lá atrás, eu era novo convertido, então eu estava na igreja. Então, eu vi que as pessoas, sabe, ignoravam, tipo assim, eu sentei do lado de uma mulher, tipo assim, eu fui sentar do lado de uma senhora, né, não tinha lugar, eu fui sentar do lado dela, a mulher levantou e saiu, tipo, sabe, eu falei assim, gente, se meu sobrinho tivesse falado para mim, eu que eu não ia relevar porque o meu negócio era Jesus. Mas eu ia sair dali magoado. Quando eu lembrei das palavras do meu sobrinho, eu falei assim, tá bem que ele falou. Por quê? Porque tem joio no meio do trigo, tem lobo no meio das ovelhas. Entende? Então, nem tudo que você brilha é ouro. Você vai entrar em lugares, em igrejas aí, que parecem de Deus, mas não é de Deus. Parece que tudo bonito, acho que templo lindo, mas o pastor está em adultério, ou o pastor é até satanista, e você não sabe. Cheio de gente, irmãos, esse mundo já era maligno, o sistema está corrompido, tem muita gente no meio. Como é que o diabo começa a minar a obra de Deus? Se infiltrando. Eu lembro de um pastor que comentou, deu testemunho lá na minha igreja, lá em Portugal, uma igreja que eu estava congregando, pastor Marcel, ele falando que ele foi fazer um trabalho numa igreja, Assembleia de Deus, que é a minha lá do Brasil, lá do Belém, uma igreja lá, e ele acabou ficando na casa de um irmão, hospedado na casa de um irmão. E ele estava na casa, ele falou assim, uma casa muito grande, o cara muito, sabe, bem de vida e tal. E ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, ore por ele, porque ele é maçom. O cara era obreiro da igreja. Aí o pastor, como? Pastor, sim. Aí, no dia seguinte, o Senhor falou para ele assim, interpela ele, fala com ele, que eu sei que ele é maçom, para ele se arrepender. O pastor foi, né, fez o que Deus mandou. Falei assim, pastor, eu queria orar para o senhor. Ele, tá bom, irmão, tá bom. Não sei se era pastor, acho que era pastor, era o obreiro da igreja. Ele começou a orar por esse obreiro, esse homem, não sei se era pastor, não lembro se era pastor, esse que era o dono da casa. Ele começou a orar por ele, e Deus tomou ele em profecia e falou com ele. Foi tão profundo, irmão, como ele começou a chorar. E ele pediu perdão. E ele já estava 15 anos na igreja, infiltrado. Ele disse que os maçons mandaram ele para dentro da igreja para tentar se infiltrar na igreja, para derrubar a igreja, para minar a igreja. E ele disse que em todos esses anos ele não conseguiu. Você entende, irmãos? Então tem muito satanista, tem muito que está infiltrado dentro da igreja. Sabe, e Deus revelou. E ele falou, quer dizer, como é que pode uma pessoa ficar 15 anos, entendeu, dentro de uma igreja, congregando, tentando ali, entendeu, ser da diretoria, ele era de cargo alto lá, mas foi revelado, irmãos. E ele chorou, pediu perdão. Você entende? Então isso tem muito no meio, então tem que vigiar. Temos que vigiar, irmãos, vigiar. Por isso que eu digo, tem muito líder que torce contra o outro, apoia bandido, como no Brasil, quantos pastores apoiaram esse Lula ladrão, quantos, irmãos? Quantos que apoiaram o Dilma? Quantos? Eu conheço um monte. Entende? Aí você fala assim, coitado, eles se enganaram. Peraí, o homem de Deus, a Bíblia diz que ele discerne tudo e nunca é discernido.
Quer dizer que esses homens não têm discernimento? Não, Deus não dá discernimento, não mostra quem é. Dá sim. Deus não deixa você se enganar, só se engana se você não jogar para Ele. Se você falar com Deus, buscar Deus, Ele vai te esclarecer e vai te dizer, ó, quem é quem. Ele esclarece, ele revela, como revelou para esse pastor Marcel. Irmão, foi tremendo. Então, irmão, não se engane, não se enganem. Você só se engana se você quiser. Se você tiver com a vida no altar, diante de Deus, Deus vai te revelar, vai te abençoar e não vai deixar você ser enganado. Você só se engana se você quiser. Por isso que eu não dou um passo se o Senhor Jesus não falar comigo. Se eu não tiver paz no meu coração, eu não dou um passo de onde eu estou. Ó, eu estou nesse trabalho aqui, vai fazer 8 anos. Eu estou desde 2018 tentando sair daqui. Desde 2018. E até hoje eu estou aqui. Quantos brasileiros já passaram por aqui que eu trouxe? Já foram embora, eu continuo aqui. A gente brincava muito, né, um com o outro, falava, você vai morrer aqui, eu sei que... Quer dizer, parece que eu mesmo que eles sabem que eu estou aqui, vai morrendo de lá no Jack, é o nome do restaurante. Você entende? Mas eu estou porque eu sei que Deus tem uma obra aqui dentro. Eu sei porque eu estou no tempo de Deus. Já pedi para Deus para sair várias vezes daqui, já fui ver várias cidades aqui em volta para mudar, e até agora eu não consegui. Por quê? Porque eu só vou sair se você falar, saia, tá na hora. Aí eu saio. Entendeu? Deus abençoe sua vida para refletir em nome de Jesus.